Olá, meus queridos e minhas queridas, amados e amadas no Senhor. Quantas vezes nós estamos em situações e aflições, angústias e tristezas que só o Senhor conhece. Angústias que nós muitas vezes não compartilhamos com ninguém. Dificuldades profundas, tristezas profundas. E muitas vezes podemos até mesmo nos trancarmos no nosso quarto e clamarmos por misericórdia. Com situações com as quais nós somos assediados ou afligidos. E podemos fazer como Pedro. Aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mas, ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Essa história é muito conhecida, quando Pedro começou a caminhar sobre o mar, mas percebendo, ali a tempestade, o vento forte, ele teve medo. E a primeira coisa, ou palavra, clamor que ele fez foi: Senhor, salva-me. E quantas vezes nós não estamos nesse mesmo espírito, nessa mesma situação, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, sem saber o que pedir, sem saber o que expressar, e nós podemos dizer apenas como Pedro: Senhor, salva-me, salva-me. E o Senhor vai lá, imediatamente, versículo 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? O Senhor não deu ali um sermão em Pedro, dizendo: vou deixar você afundar, vou deixar agora você aprender a parar de duvidar. Não. Ele imediatamente foi lá e segurou nas mãos de Pedro, o agarrou forte e depois falou: Homem de pequena fé, por que duvidastes? O Senhor, ele não é indiferente a nenhuma das nossas aflições. O Senhor não é indiferente a nenhuma das nossas dificuldades. O Senhor não é indiferente aos nossos medos, às nossas angústias, às nossas tristezas. Não, ele não é indiferente. O Senhor, ele é conhecido também, além de ser conhecido como o pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o advogado, ele também é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que se compadece das nossas fraquezas, das nossas aflições, dos nossos medos, dos nossos terrores, daquilo que aflige a nossa mente. Você pode fazer isso agora. Senhor, salva-me. E lançar sobre ele todas as suas ansiedades, e lançar sobre ele todos os seus medos, e lançar sobre ele e reconhecer que só ele pode te salvar dessa situação. Só ele pode te salvar dessa situação. Uma vez um certo leproso se aproximou do Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Um leproso, como muitos sabem, era alguém totalmente odioso, alguém que não podia se aproximar nunca das pessoas sãs, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então ele se arriscou até mesmo, se aproximando do Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
E o Senhor, estendendo a mão, tocou nele. Tocou nele. O Senhor não teve medo. O agarrou, tocou nele e dizendo: quero, seja limpo. E aquele homem foi purificado daquela lepra. Clama pelo Senhor. Ele não é indiferente aos seus problemas. Não, ele não é indiferente a isso que você está passando. Você vai diante das pessoas, diante dos seus colegas, diante dos seus amigos, diante dos seus familiares e dá aquele sorriso. Brinca, porque tem que mostrar que está bem. Tem que mostrar que está bem. Mas o Senhor conhece. E o Senhor tem desejo de encontrar o seu verdadeiro eu. É o seu verdadeiro eu. É com ele que o Senhor quer encontrar. Não é com essa máscara. Não que nós não devemos mostrar feliz. Não, não é isso. Que nós devemos ficar tristes, com cara fechada para mostrar que estamos mal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o Senhor conhece as nossas aflições e as nossas dificuldades. Falo tanto isso para aqueles que já creram no Senhor. E para você que ainda não creu, você pode fazer como Pedro: Senhor, salva-me. E também aqueles que já creram, que têm o Senhor como Salvador. Muitas vezes precisa falar isso: Senhor, salva-me. Salva-me dessa angústia, dessa tristeza. Salva-me desse problema, dessa dificuldade com o qual estou passando, que ninguém sabe muitas vezes. Nem o seu cônjuge, muitas vezes. Coisa que acontece lá no seu coração. Aquilo que você não conta para ninguém. O Senhor estendeu a mão e não deixou Pedro afundar. Não deixou. Mas o salvou daquele problema. O salvou daquela hora. O salvou de afundar. Só o Senhor. Ele apelou para o Senhor. Só o Senhor.